A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, hoje, dia 7 de agosto de 2022, estamos neste domingo dando continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, nós estamos vendo os ataques contra a Igreja de Cristo. Não são poucos. E na lição de hoje, lição de número 6, nós vamos ver a sutileza das ideologias contrárias à família. A sutileza das ideologias contrárias à família. E o nosso texto bíblico está lá no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 24, que diz assim a palavra de Deus. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda a alma vivente, isto foi o seu nome. Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves do céu, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Orientação e explicação muito clara na Bíblia Sagrada. Deus criou no princípio um homem e uma mulher e lhe deu como ajudadora. E a partir do casamento há um desligamento da família anterior, dos pais, das mães, e eles se tornarão uma só carne, uma nova família. Vamos orar ao Senhor, pedindo a compreensão desse tema tão pertinente aos dias atuais. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante de Ti, Senhor. Pedimos da Tua graça, da orientação do Teu Santo Espírito. Fala conosco, Senhor, nos orienta. Por amor do Teu nome, Senhor, abençoa, Senhor, nossos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, Senhor, para que possam aproveitar o estudo desta oportunidade, Senhor, para consolidar seus corações na Tua Palavra. Isso é o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nessa lição, mostraremos a família como base fundamental para os propósitos de Deus para a humanidade. Então, Deus, no princípio, criou o homem e a mulher e deu a eles a possibilidade de procriação, criar filhos, formar uma família. E
essa base foi uma base fundamental para os propósitos de Deus para todas as famílias da terra. Então, de antemão, eu posso garantir a você que Deus quer abençoar a sua família, Deus quer abençoar o seu casamento, Deus quer abençoar a sua vida através dos seus familiares. É um propósito de Deus para a redenção da humanidade. Portanto, é um alvo escolhido por Satanás, o inimigo de nossas almas, para ser atacado. A família está sendo muito atacada, sempre foi atacada durante toda a história da humanidade, mas os tempos que estamos vivendo são mais tenebrosos, porque está bem claro o propósito do inimigo de destruir as famílias. E o que tem salgado a terra e sendo a luz do mundo são as famílias com base cristã. O fundamento da família cristã é baseado na heterossexualidade. Um homem, uma mulher. Nada menos, nada mais do que isso. Um homem e uma mulher. No princípio, criou Deus o homem e a mulher. E o juntou, tornando-os uma só carne, uma família. Um outro fundamento para a família, estabelecido por Deus, é a monogamia. Nós vimos na lição passada sobre os ataques já de Satanás através do divórcio. Homens e mulheres levando vida promíscua, traições no casamento, adultério, e os casamentos sendo desfeitos. Hoje é muito difícil nós encontrarmos uma família em que não haja alguns casais já separados, já com uma segunda, terceira família. Ataque do inimigo através dos tempos que foi legalizando o divórcio. No princípio não era assim, disse Jesus. No tempos que Jesus vivia, ainda se tinha alguma dúvida a respeito da monogamia, porque a poligamia era permitida em algumas regiões e culturas. Mas Jesus falou aí, o desejo do Senhor é que seja um homem e uma mulher, e essa união seja uma união permanente. O que Deus ajuntou, não separe o homem, disse Jesus. Então, o fundamento da família cristã é a heterossexualidade, ou seja, um homem e uma mulher, a monogamia, ou seja, casamento, já fala a própria palavra casal, não é? E uma união permanente, não é para ser separado. Nós vimos na lição passada que existem alguns casos de adultério, de abandono, em que é permitido esse divórcio, mas são casos que deveriam ser exceções e não regra. Hoje a regra é o divórcio. Algumas pessoas já nem mais casam para não terem nenhuma burocracia, embora hoje a burocracia seja mínima, mas algumas pessoas já nem mais casam, se juntam para não ter dificuldades quando se separarem lá na frente.
Uma outra coisa muito importante que o cristão tem que ter em mente é que não deve haver união entre o cristão e o incrédulo. Então, as nossas famílias, os pais e as mães que professam a fé no Senhor devem criar os seus filhos já nesse entendimento de procurar moças e moços que também professem a mesma fé, porque a Bíblia fala que o jugo desigual, ou seja, o cristão casando com o incrédulo, é muito complicado. Evidentemente que nós sabemos que, às vezes, a pessoa se converte depois de já ter casado. Então, o apóstolo Paulo não recomenda a separação. Você continua com o seu casamento, mesmo sendo jugo desigual. E Deus pode abençoar e salvar o esposo ou a esposa através da sua fé. Mas os filhos criados no Senhor, eles devem ser orientados a evitarem namoros e, consequentemente, casamentos com pessoas que não professam a mesma fé cristã. E isso é o papel dos pais, é uma missão que os pais têm de orientar os seus filhos no Senhor, para que tenham esta consciência de pureza nos seus relacionamentos. E também é o papel de uma igreja forte. A igreja forte, ela doutrina assim, ela ensina assim, ela toma ações quando esses princípios são violados dentro da igreja. Então a igreja toma atitudes que deixam claro para os jovens, principalmente, que congregam naquela igreja, que a doutrina do Senhor é o casamento com pessoas que professam a mesma fé cristã. E aí o casamento vai ser muito mais fácil. O casamento não é fácil para ninguém, mas é muito mais difícil quando uma pessoa se casa com alguém que não professa a sua fé, porque aí terão caminhos diferentes, amizades diferentes, atitudes diferentes, e isso, evidentemente, vai gerar problemas lá na frente. Mas agora a nossa lição fala do ataque ideológico contra a igreja. O Salmo 11, no verso 3, diz assim: quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Então, a nossa questão hoje é essa. As ideologias sutis, contrárias à família cristã, que está se alastrando na sociedade. Então, nós já vimos na lição passada sobre o adultério, o divórcio, coisa que já está se tornando muito comum, já ninguém recrimina mais, situações cada vez mais fluidas nas famílias, de tal maneira que já não há mais censura quanto a isso. É uma questão de facilidade legal. As autoridades estão facilitando os trâmites legais para essas atitudes que atacam a família cristã, e também há uma facilidade social. As pessoas estão aceitando isso com facilidade.
e até mesmo dentro da igreja. O que é a ideologia de gênero? A ideologia de gênero é uma visão de mundo de um indivíduo ou grupo que, no caso aqui da nossa lição, fica muito claro que é contra os princípios cristãos. Então, hoje, tem se levantado alguns grupos defendendo essa ideologia de gênero, ou seja, você escolhe o que você quer ser, lésbica, gay, bissexual, transexual, etc. Em 2011, em maio, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar. Então, algo que deveria ser legislado no Congresso Nacional, nós temos 3 poderes: executivo, legislativo e o judiciário. O poder legislativo, que fica sob o comando da Presidência da República, toca o país, as coisas que precisam fazer, as obras, as assistências, as questões financeiras da nação. E o legislativo, composto por 2 casas, o Senado e a Casa dos Deputados Federais, formando o Congresso Nacional. Esse Congresso Nacional faz as leis do país, determina se aquilo é legal, se não é. E o Supremo Tribunal, ele examina os casos, se está dentro da Constituição, se aquela lei ela é válida ou não. Só que nessa questão de ideologia de gênero, o Congresso Nacional ficou omisso, não tomou uma decisão quanto a isso. E em 2011, o Supremo Tribunal tomou uma decisão, reconheceu essa união homoafetiva como núcleo familiar, ou seja, 2 pessoas do mesmo sexo também podem formar um núcleo familiar. Não é só mais um homem e uma mulher. Agora, a lei permite e reconhece essa união homoafetiva, assim chamada. Em 2011 mesmo, em outubro, o Supremo Tribunal de Justiça proibiu os cartórios de recusar a celebração de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, os cartórios têm que reconhecer essa união homoafetiva no papel. Como eu disse lá a princípio, tudo isso vai destruindo os valores bíblicos da família cristã. Como disse no Salmo 11, destruindo os fundamentos, o que o justo pode fazer. Jesus, lá em Lucas 17, 28 a 30, ele diz assim: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam e bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Romanos 1 diz que a humanidade está entregue. Deus entregou a humanidade aos seus próprios desejos sexuais. E Jesus lembra que no tempo de Ló, as cidades de Sodoma e Gomorra são conhecidas até o dia de hoje, até o termo sodomita faz parte do nosso vocabulário. Sodoma e Gomorra, onde Ló foi habitar depois que deixou as terras do seu
tio Abraão, essa cidade de Sodoma já vivia numa liberação sexual total. Em determinada ocasião, Ló recebe alguns anjos na sua casa, mensageiros do Senhor, e os homens da cidade querem arrombar a casa de Ló para abusar daqueles anjos. Tamanha era a devassidão moral e sexual daquela cidade. E aí Deus providencia, manda que Ló saia com a sua família. Ele sai com as suas 2 filhas, seus genros não vão junto, e sua mulher, na hora da saída, olha para a cidade e vira uma estátua de pedra, de sal. A cidade é destruída por uma explosão do céu, caiu fogo, enxofre e consumiu a todos. Então, Jesus usa isso, olha, o que Jesus está dizendo é a cidade de Sodoma e Gomorra, elas foram julgadas por causa da devassidão que elas viviam. Isso foi um exemplo, uma pequena amostra do que vai acontecer no futuro. Deus vai levar a sua igreja e esses homens entregues à devassidão, essa sociedade entregue à devassidão vai ser julgada por Deus. Haverá guerras, fomes, pestes. Nós já estamos sentindo, Jesus falou em outro momento, sobre as dores do parto. Nós estamos já vivendo esses momentos finais. Vimos esta peste invadindo todos os lares do nosso planeta Terra. Sinal, no final dos tempos, julgamento de Deus sobre os homens. E essas coisas vão piorar, segundo a palavra de Deus. O que faz a igreja quando esses fundamentos estão sendo destruídos? A igreja permanece firme. Deus dá graça para você cuidar da sua família, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, guardá-los no Senhor, ficar em pé, lutando pela sua família. Hoje a luta é muito maior, porque os ataques satânicos, principalmente em cima dos jovens, é muito grande. Então, um pai, uma mãe crente, tem muita dificuldade de manter os seus filhos na doutrina do Senhor, mas não é impossível. Até os casamentos estão sendo abalados, casamentos cristãos estão sendo abalados. E o crente tem que lutar com isso. Essa lição ela é apenas um alerta. Tudo que foi falado aqui já é de conhecimento da igreja. Como nós estamos vendo essas visões de mundo, essas ideologias avançarem e destruindo os alicerces antigos. E nós cristãos estamos sendo muito abalados com essa situação. Nada disso que eu estou falando para os irmãos nesta lição é novo, mas serve de alerta para nós ficarmos atentos, sempre lembrando que haverá julgamento dessas coisas. Eu me lembro de um testemunho de um jovem crente, ele tinha os amigos
da rua onde ele morava, e esses amigos não eram cristãos. E quando ele um dia entrou num restaurante desses, perto da sua casa, os amigos de rua estavam lá, bebendo, festejando e fazendo gozação sobre aquele jovem que era cristão, com testemunho de pureza, de conduta moral. E ali naquela embriaguez eles falavam todas as sortes de coisas para tentar humilhar aquele jovem. O jovem foi no balcão e pediu uma bebida forte. E aqueles amigos ficaram olhando para eles, admirados, e ele pegou a bebida forte, levantou o copo, passou no nariz, cheirou, aspirou bem e colocou o copo novamente no balcão. Ele falou: eu posso beber essa bebida, mas eu não quero. Você, se virando para um amigo, quer parar de beber, mas não consegue. Essa é a vida do cristão. Pode, mas não quer. Pode, mas não deve. E baseado nisso, ele mantém a sua vida firme no Senhor. Que Deus possa te ajudar a cuidar dos seus filhos no Senhor. E se você é jovem, permaneça firme, porque há uma recompensa lá na frente e um julgamento sobre toda a impiedade que se levanta contra a igreja do Senhor. Amém? Vamos orar, principalmente pelos jovens, para que Deus os ajude a permanecer no Senhor. Senhor meu Deus, estamos aqui diante da Tua palavra, analisando todos esses ataques satânicos contra a igreja, essas ideologias que procuram confundir a cabeça principalmente dos jovens da Tua igreja. Dá graça, Senhor, abençoa. Fortalece a família cristã, Senhor, Teus servos, os pais, as mães que estão ouvindo esta mensagem, estão tendo dificuldade com os filhos, ajuda-os, Senhor, a manter os seus filhos no Senhor. Ajuda a manter os casamentos, Senhor, de acordo com a Tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.